O Jornal 100 desta sexta-feira entrevista o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores de Campo Mourão. O nosso entrevistado é o vereador Sidnei Jardim. Bom dia. Bom dia, Luiz Donizete. Bom dia, Cid Sauer. Bom dia a todos os ouvintes da Música FM. É um prazer estar aqui, Luiz. Fazia até tempo que eu não via você apresentando o programa, né? Vim aqui com o França, mas é um prazer especial ter você de volta aqui. Uma grande pessoa, um grande parceiro aí da comunicação de Campo Mourão. O vereador Sidnei Jardim não é nenhum elogio, apenas uma observação mesmo, tá? Pelos setores que ele passa e os cargos que ocupam, é notório. A gente percebe que o vereador Sidnei Jardim está à frente das atividades. Por exemplo disso, quando assumiu como líder do governo, era imbatível, teve uma postura marcante, como líder do PROCON, como chefe do PROCON, teve uma postura ali de destacar o PROCON, fez grandes transformações no PROCON. Então as pessoas observam isso. Primeiramente, Sidnei Jardim, é um prazer tê-lo aqui. Gostaríamos de agradecer pela sua disponibilidade. Para começar, poderia nos falar um pouco sobre seu papel agora como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. A gente sempre entrevista vereador, mas não um cargo específico dentro da Câmara de Vereador, como presidente. Então, a importância dessa comissão para o município também. Olha, Luiz Donizete e Cid Sauer, a importância é muito grande. E só deixar claro desde o início que essa entrevista minha, ela serve, por exemplo, para falar não só de Campo Mourão, serve para falar para toda a região. A Musical FM hoje é uma rádio que é ouvida em toda a Concan e boa parte do Paraná, então são muitos ouvintes fora. E o que eu vou falar aqui também serve para os ouvintes lá na Câmara dele, a Câmara que ele pertence. Por exemplo, o destaque principal da nossa entrevista é falar das audiências públicas que estão acontecendo, de prestação de conta, e essas audiências públicas, elas acontecem em todas as cidades, é uma obrigação por lei e que nós já vamos falar sobre isso. É importante também falar do papel dessas comissões, né? Todas as câmaras, Luiz Donizete, ela tem as comissões permanentes. Nós temos vários tipos de comissões nas câmaras de vereadores. Nós temos comissões especiais que são criadas para determinados assuntos. Nós temos comissões, inclusive, parlamentares de inquérito, que é de investigação. Nós temos comissões processantes, que é quando você abre uma comissão para afastar o prefeito, para caçar o prefeito. E nós temos as comissões permanentes. As comissões permanentes, o próprio nome já diz, são aquelas que ficam no ar lá, ou que ficam valendo, né, o tempo todo. Em Campo Mourão nós temos 4 comissões, 3 vereadores em cada comissão, ou seja, todos os vereadores participam de alguma comissão, menos o presidente da Câmara, porque ele é o presidente. Então, só para a população entender, são comissões que analisam todos os projetos. O prefeito manda um projeto para a Câmara, ou o vereador protocola um projeto na Câmara de Vereadores. Esse projeto, em primeiro lugar, ele é dado conhecimento no plenário, para nenhum vereador depois alegar que aquele projeto estava tramitando na Câmara e ele alegar que não sabia. Então, o presidente dá conhecimento no plenário, dá conhecimento via e-mail, manda um e-mail para cada vereador, oficialmente comunicando que entrou tal projeto na Câmara, e a partir dali os vereadores têm conhecimento e esse projeto vai para as comissões. A primeira comissão que ele passa é a Comissão de Legislação e Redação, que vai falar da legalidade do projeto, se ele é legal, se ele não é legal, se ele respeita as técnicas legislativas e tudo mais. Aí ele vem para a Comissão de Finanças e Orçamento, essa comissão que eu sou presidente, e junto comigo está o vereador Tião e o vereador Hélio nessa comissão. Nessa comissão, a gente analisa se tem dinheiro ou não. Essa ideia aqui é boa, é legal, mas tem dinheiro para isso? Quem analisa é a Comissão de Finanças e Orçamento. Depois disso, ele vai para a Comissão de Méritos, que é presidida lá pela vereadora Elvira. Nessa comissão, vai analisar se é legal ou não aquele projeto para a sociedade. Vai dizer, é legal, não é legal, tem dinheiro, não tem dinheiro, mas agora nós aqui dessa comissão vamos analisar se é legal isso para a sociedade, se é viável e tudo mais. E daí tem uma quarta comissão que ela trata de alguns assuntos específicos, como educação, saúde e segurança. Quando chega no plenário, Donizete, já está analisado por todos os vereadores. Então, às vezes, as pessoas vão na Câmara e vê lá os vereadores votando um determinado projeto sem mesmo discutir. É que já discutiu nas comissões, os vereadores já analisaram, já estavam lá nas comissões e tudo mais. Fora esse papel, a nossa comissão, a comissão que eu presido, que é a Finanças de Orçamento, ela tem um papel mais especial ainda, que ela analisa alguns projetos que as outras comissões não analisam. Por exemplo, a prestação de contas do prefeito. Hoje, todo prefeito é obrigado
obrigado a fazer uma prestação de contas quando termina o ano dele. No ano seguinte, ele faz uma prestação de contas do ano anterior e manda para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai dar um parecer se aprova ou não aquela conta. Aquela conta do prefeito, ele vem para a Câmara. Quem analisa final, quem aprova ou não as contas da prefeitura, é a Câmara de Vereadores. Tanto é que tem prefeitos que já deixou de ser candidato porque tiveram suas contas reprovadas. Esse projeto que vem do Tribunal de Contas, quando ele chega na Câmara, ele vai para a nossa comissão, a Comissão de Finanças e Orçamento. Inclusive, nesse momento, está lá o parecer do Tribunal de Contas da conta do prefeito Tauílio de 2023. Está na nossa Câmara de Campo Mourão, está lá na minha comissão, para analisar se nós vamos acatar o parecer do Tribunal ou não. Fora isso, a nossa comissão ainda, ela é responsável por algumas audiências públicas que cuidam do dinheiro da prefeitura. Para você ter ideia, até anos atrás, os prefeitos gastavam muito e deixavam o próximo prefeito endividado. Veio a lei de responsabilidade fiscal, que cuida de tudo isso. A lei de responsabilidade fiscal, ela falou o seguinte: ó, prefeito, você só pode gastar aquilo que você arrecada. E obrigou os prefeitos a ir de forma quadrimestral na Câmara a prestar conta, ou seja, 3 vezes por ano. A prefeitura é obrigada a ir lá na Câmara e prestar contas. Isso está lá na lei de responsabilidade fiscal, no artigo 9º, no parágrafo 4º, onde as prefeituras têm essa obrigação. Então, não vai lá porque quer. É uma obrigação legal, para você ter ideia da importância dessas audiências públicas. E essa audiência pública feita na Comissão de Finanças e Orçamento analisa esse parecer, que foi essa prestação de conta que foi feita, e dá um parecer final encaminhando para o Tribunal de Contas e também para a Prefeitura. Aliás, sobre as audiências públicas, nós vamos ter uma hoje, né? É da tua presidência também, né? Isso. Da tua. E tivemos uma ontem. A Prefeitura realiza essas audiências públicas para prestar contas à população. Como são definidos os dados exigidos na apresentação financeira durante essas audiências públicas, principalmente nessas que estamos tendo agora? Quais as exigências de dados trazidos? Isso, ela tem que ser uma prestação de conta completa, ela tem que trazer um balancete, que a gente fala no caso das finanças, e um relatório no caso da saúde. Ontem teve lá a secretária, por exemplo, mostrando um relatório de tudo que aconteceu na saúde, em todas as áreas, Donizete. Ela mostra desde a arrecadação até o gasto, ela é obrigada a mostrar todos os programas que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde tem, quantas pessoas foram atendidas em cada programa, quantas que deixou de atender nesses programas, o que há de fila de espera, todos os dados da Secretaria de Saúde. Inclusive ontem se falou lá, e o Cid já publicou no Boca Santa, está aí já publicada, a mortalidade infantil, que foi de 9 crianças no ano passado. É um número que no primeiro momento muitos podem achar alto, mas é um número baixo perto do número que a gente já teve. A nossa mortalidade infantil ela já foi muito alta em Campo Mourão e ela caiu. Então esse relatório tem que ser completo. No caso das finanças hoje é uma prestação de contas mais técnica ainda. Eu que não gosto muito de número, eu sempre falo assim, quem gosta de número, hoje é a prestação de conta certa. Nós temos que ter um balancete completo hoje de tudo o que aconteceu na Prefeitura em termos de finança, lembrando que essa prestação de contas de ontem e de hoje, Donizete, ela é do quadrimestre do ano passado. Então a Prefeitura tem que ir lá na Câmara prestar contas de forma quadrimestral, ou seja, ela vai no final do mês de fevereiro, depois ela volta lá no final do mês de maio fazer prestação de conta do primeiro quadrimestre desse ano e depois volta no final do mês de setembro fazer prestação de conta do quadrimestre seguinte. No caso de hoje, ele leva um relatório completo, quanto que arrecadou, quanto que gastou, quanto que arrecadou em cada área, quanto que arrecadou de PTU, quanto que arrecadou de ISS, enfim, toda de convênios, de parceria, quanto que veio da União, quanto que veio do Estado, é uma prestação de contas completa. Eu falo para a população, Donizete, que a participação de todos é muito importante. Isso que eu gostaria de saber, está havendo interesse, essa preocupação é crescente dos cidadãos, ainda muito pequeno interesse? Infelizmente não tem interesse, Donizete. Ontem, eu posso estar enganado, mas eu vi uma pessoa na Câmara ontem que não tinha nenhuma relação nem com a Prefeitura, nem com a Câmara,
e só estava presente lá para assistir a prestação de contas. Eu vi uma pessoa, inclusive ela pediu a palavra e depois fez pergunta. Foi a única pessoa que eu vi, e depois dois, que no final chegou mais um pastor de Campo Mourão para assistir lá a prestação de contas. Então, uma pessoa eu vi na Câmara ontem que não diz respeito aos vereadores nem nada. Ou seja, um cidadão foi lá assistir a prestação de contas. E confesso para você que eu acho um erro. Por isso que eu faço questão de passar na imprensa, convidando, porque eu acho um momento muito importante. Ontem, por exemplo, na reunião da saúde. Eu estou reclamando, um monte de gente reclamando que está faltando médico no postinho de saúde do Alvorada, por exemplo, que é uma grande reclamação. Ontem era dia de ir lá. Tudo bem que eu concordo também que o horário não é ideal, mas a população tem o seu vereador e pode passar a pergunta para ele que ele foi eleito para estar lá representando a sociedade. Mas eu acho que tem muita gente que nesse horário, mesmo o horário não sendo bom, eu acho que dava para ter ido sim. E a pessoa pode participar também pelo YouTube, né? Pode, Cid. E é ótima a sua pergunta. Até porque nós tem um canal, tem um link da prefeitura que é transmitido ao vivo ali. E ontem, logo no começo, eu entrei lá no chat e escrevi lá, eu mesmo, Sidnei Jardim, presidente da comissão, escrevi. Quem estiver assistindo, se tiver alguma pergunta, pode escrever aqui no chat que eu faço para a secretária. Qual que foi a única pessoa que fez uma pergunta através do chat ontem? Você sabe, Donizete? Foi a Musical FM. A Musical FM está lá no chat, se você entrar, teve um de vocês que escreveu lá, perguntando sobre a mortalidade. Então, uma única pergunta. Uma única pergunta está lá no chat. E participaram, acho que eu vi, parece que o total passou por lá, acho que 91 pessoas, parece. Eu preciso ver esse número exato, que eu não tenho certeza. Mas teve uma pergunta. Mas já tem registro ali, e falo, porque isso fica, né? E parabéns à Musical, parabéns a quem estava assistindo e fez a pergunta pela Musical. Já participei. E notei também que a visualização ainda é de pouco interesse da população. Nosso tempo está esgotando, nós teremos uma pauta bem grande para falar sobre isso, com certeza. Mas só para a gente finalizar quase, o monitoramento, a fiscalização dos gastos. Há um trabalho permanente da Comissão de Finanças e Orçamento na monitoração, na fiscalização dos recursos públicos da Prefeitura. Existem auditorias, relatórios periódicos sobre eficácia, eficiência dos gastos, especialmente nessas áreas que são saúde, orçamento, enfim. A sua pergunta é fantástica, Donizete. Nós dessa comissão, nós somos quem cuida do dinheiro da prefeitura. Se a prefeitura gasta mais ou gasta menos, a gente tem que fiscalizar. Essa comissão ela tem obrigação de fazer isso. Para a gente dar um parecer num projeto, Donizete, chega um projeto lá na Câmara, para a gente dar parecer, nós vamos lá na rubrica que está aquele projeto, da onde vai sair aquele dinheiro, a gente fala se é possível ou não fazer aquele projeto, a gente é obrigado a escrever quanto que tinha de saldo e quanto que vai continuar de saldo. Então, existe sim um controle por parte dessa comissão. Eu estou assumindo agora a presidência dessa comissão. Eu sempre fui da Comissão de Legislação e Redação. É a primeira vez na história que eu estou, nos 8 mandatos que eu tenho, é a primeira vez que eu estou nessa comissão. E você pode ter certeza que o trabalho vai ser bem feito, que nós vamos acompanhar de perto esse relatório. O exemplo já é a prestação de contas, que nós estamos convidando toda a sociedade. É uma obrigação nossa dessa comissão e nós vamos levar isso adiante. Nós vamos controlar os gastos. Só para finalizar, Donizete, um exemplo importante da participação hoje. Nós precisamos saber como estão os números da prefeitura. O prefeito Douglas, por exemplo, foi na Câmara, assumiu um compromisso que vai implantar o posto de saúde 24 horas no Lar Paraná ainda esse ano. Hoje nós queremos saber se tem recurso para isso. Vamos questionar o secretário. Outro exemplo, os servidores, através do seu sindicato, muito bem representados pelo sindicato, está de parabéns o sindicato, foi lá e apresentou uma proposta de 13% de aumento. Hoje nós vamos saber se a capacidade da prefeitura é para 13% de aumento, se é para 12%, se é para 10%, se é para 6%, se não é para nada. Nós vamos descobrir isso hoje. Então hoje vai discutir o dinheiro da prefeitura na Câmara de Vereadores. Por isso nós queremos convidar todos, a partir das 9 horas da manhã, estar presente na nossa Câmara. Quem não puder, mande pergunta através do seu vereador. Você votou no seu vereador, ele está lá, te representa, manda para ele no WhatsApp dele, no Instagram dele. Quem ainda não quiser mandar, entra no nosso chat lá no YouTube, participa e manda sua pergunta que nós estamos à disposição. Muito obrigado, vereador. Assunto interessante. Vamos ter outra oportunidade novamente aqui. Ótimo final de semana. Obrigado pelas informações trazidas. Com certeza. Um ótimo feriadão para você, para o Cid, apesar que vocês vão estar trabalhando, não vão pular carnaval. E um grande abraço aí a todos os ouvintes da nossa querida Musical FM.